Bom dia a todos. O tema endocardite bacteriana, endocardite infecciosa, que é o tema desse Grand Round, é sempre de extremo interesse dos clínicos. Quando a gente pega paciente com febre, com anemia, começa aquela loucura de investigar febre de origem obscura. Endocardite às vezes é fácil de identificar, outras vezes não tanto. Depois de feito o diagnóstico, parece que vai tudo bem, mas tem determinados momentos em que o paciente vai ter indicação cirúrgica. E esse foi o motivo de se convidar o professor Orlando e a doutora Andréia para essa discussão. Nos Estados Unidos, eles têm 10 a 15 mil casos de endocardite por ano. E eu não vejo nenhum motivo para imaginar que no Brasil tenha menos. Na verdade, ao mesmo tempo que as doenças reumáticas estão diminuindo a sua frequência pelo uso de antibióticos, a população está ficando mais idosa, nós temos mais casos de doenças valvares degenerativas, mais próteses estão sendo colocadas, e ainda o problema da drogadição endovenosa, que também está nos trazendo muitos casos. Então, para tratar desse assunto, inicialmente, a doutora Andréia vai falar sobre a doença, da parte clínica, sobre o prognóstico, dificuldades que teremos, como os clínicos se apertam eventualmente e chamam o cirurgião para nos ajudar a solucionar o caso. E depois, então, o professor Orlando completará. Bom dia, então. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao professor Renato Seligman e ao professor Orlando pelo convite de participar do grande round de hoje, dizer que é uma satisfação estar participando dessa atividade do hospital. Como o professor Renato falou, a gente vai estar abordando alguns aspectos específicos da endocardite. O objetivo da discussão de hoje não é uma revisão ampla de todos os aspectos diagnósticos e terapêuticos da endocardite, mas focando naqueles casos complicados e naqueles casos em que a gente, na maior parte das vezes, vai precisar chamar o cirurgião para manejar os pacientes. A endocardite, então, ela é uma infecção que acomete o endocárdio, e ela pode acometer qualquer nível do endocárdio, mas muito mais comumente ela acomete as válvulas cardíacas. Aqui a gente pode ver uma vegetação, que é a característica da endocardite presente numa válvula aórtica. O que é a vegetação, então? Ela é uma massa composta por plaquetas, fibrinas, micro-organismos e células inflamatórias, que é, então, a característica da endocardite. Brevemente, como é que se forma essa vegetação? A gente tem duas situações mais importantes. Uma delas é na presença de uma lesão mecânica na válvula ou no endocárdio. Essa lesão mecânica vai expor componentes da matriz extracelular e fibrina. E na presença, então, de bacteremia, quando a gente tem qualquer dos micro-organismos associados à endocardite, aqui o estrepto vai ser o exemplo, ele tem a capacidade de se ligar a esses componentes. Essa ligação, então, vai recrutar monócitos, posteriormente plaquetas, que vão ser ativadas, e vai ter a produção de moléculas inflamatórias, com uma progressiva deposição de todos aqueles componentes, incluindo o micro-organismo, as plaquetas, os monócitos e os fatores da matriz extracelular, gerando, então, essa lesão final, que é a vegetação. A gente nem sempre precisa ter o endotélio lesado para o desenvolvimento da endocardite, e o estáfilo aqui é o protótipo do micro-organismo que não precisa do endotélio lesado. Simplesmente um endotélio com inflamação, ele expõe algumas proteínas, como integrinas, que facilitam, então, a adesão do estafilococo, com posterior, então, recrutamento de monócitos, plaquetas, da mesma forma, moléculas inflamatórias, e a formação, então, e a deposição de uma quantidade abundante de micro-organismos, de monócitos, de plaquetas e de moléculas inflamatórias. Essa é a característica, então, da endocardite. É uma lesão que tem bastante micro-organismo, onde os micro-organismos eles têm uma taxa metabólica baixa, onde eles são difíceis de se acessar,
E por isso mesmo é que o tratamento da endocardite ele requer altas doses de antibiótico e requer especialmente um tratamento prolongado para que se consiga abordar todos esses organismos e aniquilar a infecção. Isso aqui ajuda também a gente a entender por que o estafilococo ele vai ser associado com endocardite na ausência de lesões estruturais, né, como, por exemplo, usuários de drogas injetáveis, mesmo na ausência de lesões estruturais, e com algumas doenças degenerativas, onde a presença de inflamação do endotélio ela é importante, mesmo que se não tenha dano estrutural. Brevemente, o diagnóstico da endocardite é baseado, então, no componente infeccioso, a detecção da bacteremia persistente e no envolvimento valvular. A gente tem aqui a detecção desse envolvimento, a ferramenta diagnóstica mais importante é o ecocardiograma, onde a gente pode ver aqui uma imagem do eco transesofágico mostrando o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica e a aorta, com a presença dessa massa, que a gente vê uma massa móvel aderida à válvula, que é, então, a famosa vegetação. A endocardite foi descrita em 1885 por William Osler como uma doença invariavelmente letal na era pré-antibiótico. Foi associada mais definitivamente à infecção e às hemoculturas positivas 2 décadas depois. Na década de 40, se começou a ter uma redução da mortalidade associada à endocardite, que antes era de 100%, e na década de 60, então, com o uso dos primeiros relatos da cirurgia, e depois que a cirurgia passou a ser uma ferramenta terapêutica para o tratamento da endocardite, essa mortalidade, que tinha sido reduzida para 50%, 60% com o antibiótico, foi mais uma vez reduzida, mas ainda bastante elevada, né? E hoje, no século XXI, então, ainda a endocardite é uma doença potencialmente letal. 1 a cada 5 pacientes com endocardite vão morrer dentro do hospital e 1 a cada 4 pacientes nos primeiros 6 meses depois da endocardite. Os agentes etiológicos são variados e ela é associada a diferentes condições clínicas. Como o professor Renato comentou, a gente tem aí uma mudança no perfil do paciente com endocardite, com mais doença degenerativa, usuários de drogas injetáveis, mais endocardite nosocomial e associada a próteses. Sendo que a gente tem, apesar de não ter uma mudança importante na incidência de endocardite, a maior parte dos pacientes vão ter pelo menos uma complicação durante a evolução. Então, a gente tem alguns desafios no manejo da endocardite e um deles é justamente identificar quais são os pacientes de alto risco para desenvolver essas complicações, reconhecer e manejar adequadamente essas complicações quando elas se apresentam, indicar o tratamento cirúrgico no paciente e no momento adequado. E só para lembrar que a gente tem que fazer isso sem ensaios clínicos randomizados, né? Importante aqui é a gente usar a informação que a gente tem, como a gente vai discutir um pouquinho através de estudos observacionais, usar a avaliação clínica e o julgamento para a tomada de decisões. Uma revisão recente aqui, que juntou 26 estudos de diversos países, nos mostrou que a idade dos pacientes com endocardite não vem mudando tanto, apesar de cada vez mais pacientes idosos vão ter endocardite, com uma prevalência de 3,6 casos por 100 mil habitantes ano. Isso também não vem mudando, pode chegar a 7 ou 8, dependendo das séries. É maior em homens e com uma mortalidade intra-hospitalar, então, ainda elevada, juntando todos esses estudos. A evolução do tratamento da endocardite, ela foi avaliada num estudo que também juntou 15 ou 16 estudos observacionais e viu que, apesar da heterogeneidade de definições de casos e de procedimentos, tem tido, sim, um aumento no uso do tratamento cirúrgico para a endocardite. Esse artigo ele se limitou à avaliação dos dados epidemiológicos da endocardite, mas tendo acesso aos estudos, então eu me dei o direito de montar a mesma figura com relação à mortalidade de cada um desses estudos, e a gente vê, embora eu não tenha a estatística aqui para mostrar, mas que em paralelo com o aumento do uso do tratamento cirúrgico, a gente está observando sim uma diminuição da mortalidade associada à endocardite.
A definição do prognóstico na endocardite ela não é fácil, mas a gente tem alguns fatores que já foram estudados e que repetidamente aparecem nos estudos que tentam identificar fatores prognósticos. Eu trouxe aqui só alguns deles e esses fatores eles se repetem na maioria dos estudos. Nesse estudo, os 2 estudos são do ano passado, a idade do paciente, então fatores relacionados ao paciente, o micro-organismo, a presença de estáfilo ou de enterococo e o tratamento recebido são determinantes importantes da sobrevida. A mortalidade aqui foi 7% nos pacientes que receberam tratamento clínico, dobrou se esses pacientes tiveram necessidade de cirurgia e ela é muito alta naqueles pacientes com indicação cirúrgica, mas onde a cirurgia não é realizada por alguma contraindicação. Avaliando também não só a mortalidade hospitalar, mas mortalidade em 1 ano, a gente vê que, mais uma vez, a presença de complicações, insuficiência cardíaca, embolização, complicações neurológicas e talvez um marcador aqui de infecção persistente são preditores de aumento de mortalidade. Entrando um pouquinho nos marcadores, eu não acho que eles tenham um papel ainda na avaliação de risco dos pacientes com insuficiência cardíaca, mas tem aparecido, e esses estudos são também bastante recentes, embora pequenos, que a ausência da proteína C reativa de reduzir após uma semana de tratamento ou níveis altos de NT, pró-BNP, estão também associados a um pior prognóstico. Mais uma vez, acho que a leitura aqui refletindo a presença de possíveis complicações da endocardite. E, finalmente, um estudo que tentou avaliar de uma forma um pouquinho mais rigorosa, gerando coortes de derivação e validação para tentar estimar a chance, o risco de mortalidade de pacientes com endocardite, validou, então, que a presença de comorbidades, alteração do estado mental, insuficiência cardíaca, micro-organismo que não fosse streptococcus e o não uso da cirurgia, todos estavam associados a maior risco de mortalidade, com um poder de discriminação bastante importante, conseguindo diferenciar os pacientes com mortalidade menor de 10%, chegando a 70% de mortalidade. Então, a gente tem, quando a gente vê e trata um paciente com endocardite, pensar nos fatores de risco do paciente, no agente etiológico, na presença de complicações e o tratamento oferecido. Todos esses fatores vão influenciar no prognóstico do paciente. Quais são essas complicações, então? As mais importantes estão aqui listadas e, mais uma vez, a maior parte dos pacientes com endocardite vai apresentar pelo menos uma complicação ao longo da evolução. A insuficiência cardíaca é a mais comum e a que tem maior impacto no prognóstico. Ela pode se desenvolver, se estabelecer agudamente e, em geral, isso reflete um evento catastrófico, uma perfuração, ruptura ou deficiência de prótese, ou ela pode ser mais insidiosa e, em geral, associada, então, a uma disfunção valvular progressiva, resultando em disfunção ventricular. A gente tem que estar atento aqui aos sinais clínicos de insuficiência cardíaca, como vocês sabem, desenvolvimento de congestão, seja clínica ou radiológica, e sintomas, principalmente de dispneia, mas alterações hemodinâmicas também. E ficar atento quando a gente desconfia que essa complicação pode estar aparecendo, fazer mão aí da principal ferramenta diagnóstica que vai nos ajudar a tomar decisões terapêuticas nesses pacientes, que é o ecocardiograma. Alguns exemplos aqui de achados no ecocardio que pode nos ajudar na tomada de decisões são achados relacionados à vegetação em si, ao grau de disfunção valvular e a achados de extensão dessa infecção. A cirurgia nessa situação, tenho certeza que o professor Orlando vai falar mais, mas ela está associada com alto risco, mas não operar, como a gente viu, parece estar associado realmente a mau prognóstico. E aqui é uma tentativa de compilação de vários estudos que avaliaram, então, o papel da insuficiência cardíaca no aumento de risco em pacientes com endocardite, e, de fato, ela aumenta em 4 vezes esse risco, chegando a 60% de mortalidade em pacientes com endocardite que desenvolvem insuficiência cardíaca. Quando a gente usa a cirurgia associada ao tratamento clínico, a gente reduz consideravelmente essa mortalidade. Próxima complicação, ela está relacionada diretamente à extensão do processo infeccioso. O abscesso perivalvar, ele também acontece com uma frequência alta na endocardite, 10 a 40% nos casos de válvula nativa.
válvula aórtica é mais susceptível e a extensão da infecção se dá, em geral, do septo membranoso e acometendo o nódo atrioventricular. Isso explica porque uma das manifestações dessa complicação pode ser a presença de distúrbios de condução e a gente deve estar atento para isso. As próteses são associadas a uma incidência bem maior de extensão da infecção, e isso se explica porque a infecção muitas vezes não se dá primariamente no folheto, mas sim no anel valvar. O abscesso perivalvar está associado a maior mortalidade e embolizações com risco de fistulizações e ruptura. A suspeita, ela deve ser feita sempre na presença de uma sepse persistente, o paciente que não responde à antibiótico terapia adequada, o paciente que desenvolve insuficiência cardíaca na evolução da endocardite, surgimento ou mudança do sopro que o paciente apresenta no início do quadro e alterações eletrocardiográficas, então presença de bloqueios atrioventriculares, tem um valor preditivo positivo bastante bom, mas são pouco sensíveis. Diante da suspeita dessa complicação, a gente lança a mão do ecocardiograma, e aqui o ecocardiograma transesofágico tem um desempenho muito superior ao transtorácico e é o método de escolha para a gente fazer esse diagnóstico. Nesse exemplo, a gente consegue ver que a lesão da válvula aórtica está associada, então a gente conseguiu detectar a presença de um abscesso paravalvar. O tratamento cirúrgico é a regra, a não ser em casos selecionados. As embolizações, então aqui um outro grupo de complicações frequentes, a maioria delas são frequentes, como vocês estão vendo. Embolizações para o sistema nervoso central são as mais comuns, 65% das embolizações, principalmente acometendo a artéria cerebral média, com quadros então clínicos de AVC, que muitas vezes são a manifestação inicial da endocardite, e a gente deve estar atento para isso. Alguns fatores de risco para a embolização dizem respeito à localização da vegetação, principalmente o anel anterior da mitral, micro-organismo, o estáfilo, infecção fúngica e alguns micro-organismos de crescimento lento, e dados ecocardiográficos, como a gente pode ver aqui, uma vegetação com uma alta mobilidade, vegetações grandes e um pouco mais controverso, mas o aumento da vegetação a despeito de tratamento adequado. Aqui a gente tem outra imagem de um ecocardiograma transesofágico, onde a gente pode ver a presença de uma vegetação e a alta mobilidade dessa vegetação durante a sístole, né, durante a movimentação cardíaca, indicando então um potencial alto risco para embolização. O risco de embolização, felizmente, diminui bastante, diminui 10 vezes nas 2 primeiras semanas de tratamento, e depois disso esse risco é bastante baixo. E aí a gente tem um dilema, porque o benefício cirúrgico ele vai ser maior quanto mais cedo a cirurgia for realizada. Mas essa decisão, em geral, ela envolve outros fatores prognósticos. E aqui eu queria fazer um parênteses com relação à anticoagulação nos pacientes com endocardite. Como muitos deles vão precisar de uma intervenção cirúrgica, vão desenvolver uma complicação, a recomendação é de que pacientes em uso prévio de varfarin, por exemplo, pela presença de uma prótese, que essa anticoagulação seja substituída por heparina. Na presença de embolização para o sistema nervoso central, que ela seja suspensa até a organização do trombo. E aqui, então, eu disse que não tinha ensaio clínico. O único ensaio clínico em endocardite testou o uso de AS, que não mostrou benefício, talvez até um aumento em risco de hemorragia, não sendo recomendado. Quando essa embolização, então, ela é para o sistema nervoso central, quando os pacientes têm AVC associado à endocardite, a mortalidade é maior e a gente tem uma preocupação grande na deteriorização com a cirurgia. A gente vê aqui que pacientes com AVC clinicamente detectado têm uma mortalidade nos primeiros anos bastante significativa, mas ainda o tratamento cirúrgico consegue melhorar bastante o prognóstico, e aqui mais uma vez o momento desse tratamento passa a ser uma coisa importante a se definir. Aneurismas micóticos, aqui outra complicação que não é tão frequente, mas que quando intracraniano está associado a uma alta mortalidade.
Mais uma vez, a gente tem que estar atento e pensar na presença de aneurisma micótico intracraniano aqui quando o paciente desenvolver qualquer sinal neurológico focal, cefaleia persistente, sinais de irritação meníngea, né? E o diagnóstico, via de regra, é feito com o uso da tomografia ou da ressonância magnética, em casos em que a gente tem uma alta suspeita e a tomografia não encontra a angiografia cerebral, então é o procedimento de escolha. O abscesso esplênico, outra embolização comum, não tão comum, mas que a gente vê nos pacientes com endocardite. A gente tem que suspeitar naqueles pacientes que têm dor abdominal, pleurítica ou referida para o ombro, e naqueles pacientes que se apresentam com sepse persistente. Sempre uma embolização séptica pode ser o mecanismo para essa sepse. O diagnóstico, preferencialmente também com tomografia ou ressonância, onde a gente vê uma imagem que às vezes até lembra uma imagem cística no baço, que muitas vezes é difícil de diferenciar entre infarto, que é comum na endocardite, ou abscesso, e aí entram então os parâmetros clínicos para se tomar essa decisão. Por fim, então, a sepse persistente, a gente já falou bastante em sepse persistente, ela é definida como a persistência de bacteremia a despeito de 5 a 7 dias, pelo menos, de antibiótico terapia adequada, ou a ausência de melhora clínica após uma semana de tratamento. O que é importante na presença de sepse persistente, após a gente saber que a antibiótico terapia está adequada, é buscar complicações, porque as complicações, na maior parte das vezes, é que são responsáveis pela sepse persistente. A gente tem que pensar em abscessos metastáticos ou em complicações, como a gente viu, paravalvares, e o eco transesofágico, então, mais uma vez, ele faz parte dessa avaliação do paciente com sepse persistente, apesar do tratamento. Pacientes, como a gente viu, com estáfilo e com infecção fúngica, e aqueles com prótese têm uma chance maior de desenvolver sepse persistente, e a gente fica de olho nesses pacientes, a gente chama o cirurgião precocemente, e a gente sabe que esses pacientes, em uma porcentagem grande dos casos, vão precisar da cirurgia na evolução. Bom, resumindo assim, gostaria de deixar aqui como mensagem que a gente precisa ter em mente quando avalia um paciente, quando trata um paciente com endocardite, que ela é uma situação que não é tão benigna, tem uma alta taxa de complicações, tem uma mortalidade elevada. Nosso papel é importante em detectar situações de alto risco e estar atento para detectar precocemente e manejar as complicações. E eu acho que isso aqui, né, estar atento no tratamento da endocardite, talvez seja o fator mais importante. Estar atento para o agente infeccioso, para a localização da endocardite, para a presença de prótese, detectar alterações no estado hemodinâmico e insuficiência cardíaca, estar atento para as manifestações clínicas que possam representar um evento embólico, uma complicação infecciosa, e usar os dados ecocardiográficos para nos ajudar na tomada de decisões. Eu acho que as decisões no manejo da endocardite complicada, elas são individualizadas, elas são tomadas em conjunto com o cirurgião cardíaco, mas não é pela falta de ensaios clínicos aqui que a gente toma essa decisão aleatoriamente, né? Ainda tem um espaço para a gente usar toda essa informação que a gente tem dos estudos observacionais, usar o julgamento clínico, e o papel da avaliação clínica contínua nesses pacientes, ele é muito importante. É isso que eu tinha para falar, então obrigada. Muito bom dia a todos. No primeiro momento, gostaria de agradecer o convite da vice-presidência médica, vendo os colegas brilhantes que estão exercendo essa função no Hospital de Clínicas, e quero reforçar que é um grande prazer para mim estar num evento de tão alto significado dentro da nossa instituição, e que eu acho que contribui significativamente para manter essa escola no patamar que há pouco tempo ela foi galgada. Eu gostaria de cumprimentar também a Andréa pela sua apresentação, e gostaria de reforçar algumas coisas que ela já disse. Talvez a primeira delas é que nós estamos discutindo uma situação em que nós temos muita dificuldade em dar uma opinião ancorada em trabalhos com desenhos adequados, tipo
estudos clínicos randomizados, e que nós, cirurgiões, chamados aos casos, nós somente enfrentamos situações de difícil decisão. E quando nós somos chamados, a decisão tem que ser baseada num julgamento adequado, e a gente busca, para a tomada dessa decisão, a adequação da experiência e da leitura do que é disponível, que são, na maioria das vezes, série de casos e estudos observacionais. Como a Andréia já referiu, e o Renato também, na sua introdução do grande Raul falou, a endocardite realmente, se não tratada, ela é fatal. Nós temos observado que ainda, não só no hospital terciário que nem o nosso, mas mesmo na atividade clínica exercida extramuros, de que ainda existe muitas vezes um retardo na lembrança da endocardite. E este retardo faz com que o diagnóstico comece a ser realizado numa fase mais tardia, e implica também de que o tratamento tem um início tardio, e isso altera a mortalidade e ela ainda permanece alta. Como também a Andréia colocou, nas últimas 2 décadas houve um grande avanço no resultado do tratamento da endocardite. Várias são as causas. Eu acho que o ecocardiograma tem papel fundamental nessa melhora do resultado. O eco hoje nos dá todas as informações diagnósticas e nos orienta para uma terapêutica adequada. A proximidade do ecocardiografista a essa situação, ela é fundamental. A cirurgia, apesar de estar enfrentando cada vez doentes mais graves, tem uma mortalidade em declínio também. Então significa que a qualidade do material, a qualidade do intensivismo, a qualidade do tratamento clínico que deve ser mantido e a qualidade técnica do que é oferecido ao paciente também tem melhorado significativamente. A Andréia colocou muito bem os aspectos que levam os pacientes a terem a endocardite. Existem algumas coisas muito clássicas, que é muito pouco provável de se encontrar endocardite em pacientes que não têm alguma superfície alterada e que também não têm algum fator hemodinâmico. No entretanto, nós observamos aproximadamente 20% dos pacientes não têm essas características. São os pacientes que são drogaditos, sépticos, ressuscitados de choque e pacientes que utilizam muito catéter. O que nós temos observado também é de que os defeitos congênitos, as próteses e as correções cirúrgicas estão oferecendo mais pacientes para entrar na lista de risco. Ou seja, nós temos mais pacientes tratados com próteses, mais pacientes tratados com defeitos cardíacos congênitos, que hoje aumentam essa população. E também mais lesões valvares, por um lado, na medida em que a população está envelhecendo e os pacientes têm doença degenerativa da válvula aórtica com calcificações, e também o número de cateterismos realizados com manipulação próximo das válvulas tem aumentado. Esses 80% dos pacientes, uma das explicações, além dos aspectos imunológicos muito bem colocados pela Andréia, tem o aspecto da alteração do fluxo hemodinâmico nessa região. E essa alteração do fluxo, mudando muito a velocidade do fluxo na região onde existe essa malformação, faz com que microlesões vão sendo feitas nas regiões onde está alterado esse fluxo, que fica uma região suscetível ao depósito de bactérias, fibrinas e plaquetas, e que, desenvolvendo algum tipo de bacteremia, essa é a razão principal que acontece. Mas, do ponto de vista imunológico, também a doutora Andréia colocou muito bem. Do ponto de vista de classificação patológica da situação, para nós cirurgiões é extremamente importante entender muito bem esse aspecto para que essas decisões sejam as mais adequadas possíveis. Nós podemos ter na endocardite a patologia local ou cardíaca e a extracardíaca. A extracardíaca, ela é ocasionada pela embolização dessas vegetações, desses trombos ou desses trombos contaminados para a periferia. E essas
eventos patológicos vão depender se essas vegetações, se esse acometimento é do lado direito ou do lado esquerdo do coração. Do lado direito depende muito do tamanho da vegetação, é mais bem tolerado pelo paciente, no entretanto leva a pneumonia, leva a abscesso pulmonar e alterações pleurais que podem debilitar também significativamente o paciente. Do lado esquerdo também já foi colocado as alterações patológicas mais significativas e de que tem maior morbidade realmente são as locais, como destruição de anel, acometimento severo dos folhetos ou das curvas valvares e que pode também, num evento extracardíaco, ter, às vezes, como primeira manifestação, uma embolia que às vezes é catastrófica, levando à hemorragia e que nós vamos discutir. Um capítulo à parte, do ponto de vista patológico, são as próteses, que também a doutora André já fez algumas colocações. Independente de a prótese ser mecânica ou biológica, que já tenha sido colocado no paciente, é um pouquinho diferente o mecanismo. Como o anel das próteses são rígidos, a tendência do crescimento da vegetação ou do acometimento infeccioso é de destruição das estruturas adjacentes, na medida em que a progressão para os folhetos, se a prótese é mecânica, é praticamente impossível. E essa progressão, na medida em que a cirurgia prévia desenvolve uma certa fibrose no anel, se faz as estruturas adjacentes, quais sejam nó atrioventricular, fístulas da cavidade acometida para átrio esquerdo, para átrio direito, formação de pseudoaneurisma da raiz do anel, que são eventos muito significativos e é a razão pela qual a mortalidade da endocardite tratada cirurgicamente no paciente portador de prótese é significativamente diferente do paciente portador de válvula nativa. Então, essa é uma situação bastante diferente. Para o cirurgião, é muito importante a atividade da doença no momento em que ele é chamado. Essa atividade da doença vai definir algumas situações. Muitas vezes nós cirurgiões temos algumas dificuldades no manejo dessa opinião. Para nós operar um paciente com febre, que tem cultura positiva e que está indo para a cirurgia, desculpa aqui, com febre e cultura positiva no momento da indicação da cirurgia é um tipo de paciente. Se ele vem para a cirurgia e que a cultura é positiva apenas no transoperatório, é um outro tipo. E muitas vezes, é raro, mas ainda existe paciente que vem com diagnóstico de endocardite, vem sem cultura positiva, vem sem febre, e que hoje em dia é raro, mas são pacientes que muitas vezes podem estar desenvolvendo alguma atividade reumática pré-existente ou existente, que dá um processo inflamatório no transoperatório bem significativo e é, em alguns momentos, parecido com o processo inflamatório da endocardite. E também a cirurgia, às vezes, é chamada, o paciente não completou o seu curso de antibiótico e nós temos que atuar. Do ponto de vista de cirurgia e endocardite com tratamento clínico, inexoravelmente, pelo menos 1/3 dos pacientes com endocardite vem para a cirurgia, na fase ativa, na fase aguda. Isso é uma estatística bem presente. Inclusive, algumas séries com um percentual maior e outras séries com um percentual menor. 30%, 20% a 40% tem indicação de cirurgia, mas não necessariamente na fase aguda. É aquele paciente que nós podemos esperar terminar o tratamento antibiótico e operar após. Este paciente é um paciente simples, porque ele entra dentro do grupo dos pacientes portadores de doença valvar e que tem as suas indicações hoje bem definidas através de guidelines e de julgamentos muito adequados. Então, o nosso problema é esse grupo de pacientes, ou seja, de cada 10 pacientes, aproximadamente 3 ou 4 vêm para a cirurgia. E talvez uma das situações mais importantes
que a Andréa já colocou é a situação clínica do paciente. Como ele vem para a cirurgia. Isso define, nós vamos ver a seguir. O tempo de antibiótico não muda a mortalidade. O paciente pode ter tomado 5, 6 dias de antibiótico, ou está na 6ª semana e a mortalidade não altera. E hoje em dia nós estamos cada vez com pacientes mais idosos, a idade não é uma contraindicação para a cirurgia. E a indicação cirúrgica exige, hoje em dia, uma avaliação clínica extremamente cuidadosa. Muitas vezes, o paciente fica focado apenas na endocardite, na válvula, na vegetação. E eu gosto sempre de lembrar que, se possível, a gente tem que tentar ver aonde está o foco primário. Muitas vezes é difícil de identificar o foco primário, mas algumas vezes é extremamente simples. Está, às vezes, na pele ou numa unha e isso passou desapercebido. Mais difícil é de identificar o foco, às vezes, a nível de trato digestivo. Nós estamos cada vez mais, assim, uma experiência clínica, mas é uma observação, pacientes estão fazendo cada vez mais exames invasivos, especialmente colonoscopia, endoscopia, geniturinário, e essa manipulação às vezes não faz parte da anamnese, tal é a rotina às vezes com que isso acontece. E isso aí é extremamente importante. Fundamental para nós são os resultados culturais. Como também já foi colocado, diversas são as diferenças dependendo do agente etiológico envolvido. E gostaria de reforçar o aspecto do ecocardiograma. O ecocardiograma hoje, ele é praticamente impossível se falar em endocardite sem o ecocardiograma. No entretanto, também hoje existe uma grande difusão do método em qualquer lugar. Isso às vezes também atrapalha, de que o paciente vem com febre, vem com alguma dificuldade e traz um ecocardiograma não mostrando a vegetação. E isso às vezes passando, às vezes batido 2, 3, 4 semanas e chama todas as especialidades disponíveis, tanto no hospital de clínicas, que é mais fácil, mas inclusive na atividade privada. E até chegar alguém para pedir um novo ecocardiograma e instalar uma vegetação de 0,5, 0,6, 0,4. Seria essa vegetação que cresceu nesse intervalo de tempo ou essa vegetação já estava no primeiro exame? Então, como se trata de um exame de pouca invasão, o transesofágico, eu acho que o ecocardiograma ele tem que ser repetido pelo menos de 3 em 3 dias na suspeita evidente da doença com o substrato anatômico. Então, o ecocardiograma, nós vamos ver depois, é bastante significativo. Também é extremamente importante a discussão da indicação no momento de se saber se nós estamos falando de uma válvula nativa ou se nós estamos com o paciente que já fez uma cirurgia cardíaca e já colocou uma prótese em posição aórtica ou mitral. Quando nós estamos sendo apresentados a um caso com válvula nativa, esses são os aspectos que têm que ser considerados. A Andréa já colocou basicamente todos esses que eu já vou colocar para vocês. Eu vou comentar o aspecto da importância cirúrgica na indicação baseado nessa atividade. Então, a condição hemodinâmica, a persistência da infecção, o avanço do processo infeccioso, o agente etiológico, a morfologia e os aspectos neurológicos. Do ponto de vista de condição hemodinâmica, por um lado, nós temos situações muito simples de indicar cirurgia. É aquele paciente que estava no 5º, 7º ou 9º dia de tratamento antibiótico e perfurou a válvula aórtica. Se essa perfuração é uma perfuração grande, muito provavelmente o paciente entra em edema agudo de pulmão, frequência cardíaca de 140 e é uma situação fácil, chama com urgência, é uma tragédia, sala está ocupada e na insuficiência aórtica aguda não tem o que fazer. É cirurgia o mais rápido possível. Talvez para aqueles que algum dia enfrentarem isso, como também a Andréa já colocou e eu já frisei, muitas vezes o processo infeccioso
está muito próximo do nó atrioventricular e o paciente não tem drive de frequência para melhorar. Então o paciente está com insuficiência aórtica aguda, a frequência não é elevada. Talvez a única alternativa seria passar no fio de marca-passo transitório e botar a frequência 120, 130, 140 para sustentar o momento cirúrgico, e às vezes a evolução é extremamente rápida. Na insuficiência aguda mitral, a situação é um pouquinho mais difícil, né, algumas vezes, aos colegas que ninguém tem endocardite todos os meses, né, todos os dias. Às vezes a gente tem 4 casos em 30 dias e fica um ano sem ter, ou não está na equipe, ou o residente, é uma situação delicada. E na mitral, a insuficiência mitral ela é melhor tolerada. Então existe uma tendência na insuficiência mitral de uma observação. E isso talvez seja o processo mais difícil, mas que nós também não temos dados. Mas aqueles pacientes que têm dificuldade, talvez seja de uma monitorização e não esperar um débito cardíaco de 1,8 com uma fração de ejeção de 35. Se traz para a cirurgia com 1,6 de débito, com a fração de ejeção em 24, 25, muita chance de mortalidade alta. Agora, se vem para a cirurgia com índice cardíaco de 2,2 com função ventricular ainda preservada, a mortalidade pela condição hemodinâmica é baixa. Então, não deixar o doente deteriorar muito. Conversar desde o início com o eco, continuar avaliando, falar com o cirurgião, falar com o cardiologista, e é uma situação bem mais simples. E esta é a causa mais frequente da indicação. Esta é a maior dificuldade no manejo clínico. Então tem que estar atento, é por isso que se opera, e aí existe um gap bastante importante na indicação da cirurgia. Mais simples, no entretanto, às vezes mais difícil de tratamento cirúrgico. Infecção persistente. Quantos dias opera? Quantas vezes troca o regime? Qual é o melhor regime? Esta talvez seja uma situação que, em virtude da melhora da cirurgia, da melhora da prótese que vai ser colocada, porque a gente não pode esquecer que o tratamento também implica, em 90% das vezes, em colocar uma prótese, que, sendo num paciente jovem, também vai ter a morbidade da prótese. Eu acho que o paciente que tem regime adequado, com agente etiológico identificado, mas que não responde por 7 ou 10 dias, que faz bacteremia, o tratamento foi de insucesso do ponto de vista de infeccioso. Então, dependendo do agente etiológico, eu acho que a indicação da cirurgia mais precoce talvez traga resultado melhor. O tempo de antibiótico, como eu disse, não altera a mortalidade. Pode ficar 3 meses tomando antibiótico. O problema é que na endocardite ativa, a morbidade, quanto mais tempo nós esperarmos, certamente aumenta a mortalidade. Ou seja, muitas vezes são regimes de antibióticos trocados 2, 3 vezes, de germes às vezes de baixa virulência, que vão contaminando o anel, contaminando estruturas adjacentes, e que a morbidade, em virtude de reconstruções mais complexas, são bastante significativas. Em relação à morfologia das vegetações e das embolias, aqui também é uma situação um pouco melhor, na minha opinião, na medida em que a gente tiver o entendimento com o ecocardiografista. Aqui, como já foi colocado, a vegetação, ela é muitas vezes presente, aproximadamente 65% dos pacientes têm vegetação presente, né? E o que interessa aqui? O paciente, como também foi colocado, que tem embolia, ele emboliza na primeira semana. Se ele embolizou na primeira semana, ele tem chance maior de nova embolização. Então, o paciente que embolizou e permanece com vegetação, essa vegetação tem que ser muito bem avaliada. Se ele embolizou, tem vegetação, a vegetação é grande e ela é móvel e é numa área diferenciada, muitas vezes, apesar de o paciente estar
numa situação clínica cardiovascular adequada, ele é de risco. E muitas vezes uma vegetação que está localizada na cúspide não coronariana da válvula aórtica e que está indo em direção ao folheto anterior da mitral, que tem até nome, Kissing vegetação, essa é um risco desse paciente. E esse paciente, se ele for operado mais precocemente, ele pode trocar só a válvula aórtica. E a gente sabe que se tem que fazer uma cirurgia de uma dupla troca, a mortalidade operatória triplica e a morbidade no segmento tardio é significativamente maior. Então, a localização, o tamanho da vegetação ajuda nessa tomada de decisão. Se a vegetação é uma vegetação de 3 milímetros numa cúspide de coronária esquerda que está fixa, respondendo bem ao tratamento clínico, sem complexão hemodinâmica, monitorização com ecocardiograma é adequada. Eu valorizo o aumento da vegetação, apesar do antibiótico, desde que o examinador seja o mesmo. Eu acho que é muito importante o mesmo examinador fazer a série de exames que estão sendo feitos nesse paciente. Não só ele, mas quem é o médico assistente ou o residente deve também conversar com a ecocardiografia. O que se discute? Também é o tamanho da vegetação e a localização. Se sabe que as vegetações na válvula mitral são mais perigosas, se localizam mais na face atrial e mais próximo a fechamento dos folhetos. Então, uma vegetação grande na mitral é um pouquinho diferente do que uma vegetação menor na válvula aórtica. Então, essas observações são importantes. Se essa vegetação é uma vegetação que está quase obstruindo, o que é extremamente raro, não tem dúvida que tem que operar, né? Mas o mais importante é que defina-se qual é o paciente e qual é a vegetação. Tem como a gente estimar algum risco maior ou menor. Situações também difíceis, né? Aproximadamente 40% dos pacientes, como a Andréia falou, não tem paciente com endocardite que não tem uma complicação. Não tem. Qual é a complicação que nós vamos ter? Essa é uma difícil. 40% dos pacientes desenvolvem complicação neurológica. E também, às vezes, é uma tragédia e traz dificuldade. Então, se teve uma embolia, e essa embolia é pequena, de baixa repercussão, e tem outra vegetação, dá para operar até 72 horas após o evento. Até que, e parece que a barreira encefálica, até 72 horas, ela dá uma certa resistência. Como você sabe, a cirurgia cardíaca exige uma anticoagulação transoperatória extremamente elevada, de aproximadamente 5 miligramas por quilo do paciente a cada 30 minutos. Então, o risco de transformar um AVC isquêmico num hemorrágico é muito importante. Mas, naqueles pacientes em que é possível excluir algum evento hemorrágico, seria interessante fazer uma tomografia. Nos pacientes que a gente não opera pós-AVC até 72 horas, aí é melhor esperar bastante. Aí é melhor esperar 4 semanas, porque senão a chance de transformar em hemorrágico é muito grande. Então, se não operou até 72 horas, e às vezes não é fácil de indicar a cirurgia, aí o melhor é esperar mais tempo. Não, mas e o paciente que estava com uma vegetação na aórtica, rompeu a aórtica, e aí tem que operar de emergência, mas ele fez AVC, tem que operar de emergência. Não é contraindicação absoluta. Pode operar que tem chance de sair bem. O que não pode é o paciente morrer pela insuficiência aórtica aguda, porque isso nós já sabemos que vai morrer. Então, não tem contraindicação absoluta, tem risco aumentado. Fácil, aqui é fácil. Endocardite por fungo, 99% de indicação de cirurgia. Não responde, pode fazer o tratamento que quiser. Vai ficar tempo, geralmente a sorte é aqui do lado direito, né? na tricúspide. Estafilococcus, que tem também alta resistência a antibiótico, não respondeu ao tratamento, é estófilo, não adianta também ficar muito tempo. O problema é quando é estáfilo que não está respondendo e é prótese. Às vezes, dependendo, pode-se esperar mais um pouco.
isso que eu já coloquei para vocês. A mortalidade na prótese ela é aumentada, é muito superior, sem dúvida nenhuma aumentada, mas ela ainda é melhor do que o tratamento clínico. A infecção na prótese no período perioperatório, que eu chamo de que aquele paciente que não teve alta, porque às vezes o paciente tem febre e fica 45, 60 dias no hospital, essa talvez seja a situação mais fácil de indicar cirurgia. Também se chama de contaminação cirúrgica até 1 ano, dependendo do germe e dependendo como estava essa válvula na saída da alta hospitalar. Aquele paciente que saiu do hospital já com leak ou com suspeita ou febre no pós-operatório e tinha uma prótese, pode saber que é endocardite, até a prova em contrário. Então, até 1 ano o risco da infecção existe e muito provavelmente, dependendo do aspecto patológico envolvido, a indicação da cirurgia também é relativamente fácil e principalmente se tem estafilococo. Eu vou ter que apertar um pouquinho, nós iniciamos mais tarde, mas a situação falta mais 10 minutos. Algumas coisas bastante simples para mim. Cateterismo cardíaco. Não se faz mais. Cateterismo cardíaco para ver o grau de insuficiência, a localização de infecção é totalmente contraindicado. O ecocardiograma é mais específico, mais sensível, não tem a menor necessidade. Um pouco de dúvida do paciente que tem acima de 40 anos ou 45, tem cardiopatia isquêmica, doença arterial aterosclerótica severa e embolia da artéria coronária. Talvez seja a única indicação de angiografia coronária. E hoje, lembrando que dependendo se quer apenas excluir doença proximal, naquelas situações onde tem angiotomografia e ressonância magnética, pode ser utilizada sem o cateterismo. O cateterismo hoje em dia praticamente não se usa. Então, algumas coisas que eu já falei, lembrando, a Andréa já falou dos anticoagulantes, que devem ser suspensos, e o ecocardiograma é fundamental. Eu sempre recomendo o ecocardiograma pelo menos 48 horas antes da cirurgia. Existem modificações, é interessante para o cirurgião, do ponto de vista estratégico, saber se o abscesso aumentou, se o abscesso diminuiu, se a vegetação não existe noutra válvula. Então, o doente que está 15 dias sem eco e vem para a cirurgia, tem que fazer um novo eco. Também, às vezes, temos dificuldade nos mais ortodoxos, de que se veio para a cirurgia e estava na vigência de antibiótico, não interessa quantos dias estava tomando, é novo curso e, se possível, com orientação cultural dos achados transoperatórios. Então, o paciente fez cirurgia, é novo curso, de preferência cuidando muito bem que o cirurgião não tenha colocado em formalina a válvula retirada e atrás. Isso acontece. Nós temos em endocardite, nós pedimos para o nome da pessoa que pegou o material. O nome da pessoa que pegou o material. E para dar esse segmento, tanto aqui como fora. Aqui talvez seja o que a Andréa já colocou e tudo aquilo que nós já falamos. Os achados clínicos e ecocardiográficos são essenciais para definir esse momento e muitas vezes o real entendimento da doença é só no transoperatório. Qual é o problema? O problema é que, operando precocemente, nós temos risco aumentado. E operando tardiamente, uma menor mortalidade, uma menor mortalidade. Esse é o balanço que nós temos que fazer. E esse aí não é fácil, mas eu acho que com esses achados que nós já discutimos, isso é possível ser feito. O objetivo da cirurgia é erradicar a infecção. Não tem alternativa. Tem suspeita de infecção no transoperatório, aonde tem essa suspeita, isso tem que ser drenado, tem que ser trabalhado. E você sabe que nós temos umas estruturas nobres num espaço pequeno e quanto maior o desbridamento, maior são os riscos. E reconstruir da forma mais adequada essa situação. E a reconstrução depende fundamentalmente da atividade da doença, da válvula comprometida e da situação patológica encontrada. A doença não complicada, que é aquela doença restrita às cúspides ou aos folhetos, ela é, na nossa opinião, relativamente simples.
não tem muitas alternativas, não tem muita invenção e ela tem que ser objetivamente tratada. O problema é quando nós temos situações mais complexas na doença ativa, com grandes abscessos, com grandes alterações musculares e que as reconstruções trazem alto risco. Nos casos de maiores reconstruções, entra nos métodos de reconstruções os homoenxertos que vocês devem estar já ouvindo. Os homoenxertos hoje são disponíveis no Brasil, no entretanto a gente não consegue disponibilizar no momento que precisa, eles também têm um custo mais aumentado. Então fica reservado a situações extremamente atípicas e que a gente tenha tempo de fazer a solicitação. Isso é assim também fora daqui. Nos Estados Unidos tem apenas um laboratório que para toda a América do Norte disponibiliza esse tipo de enxerto e eles também têm muita dificuldade. Então a gente reserva para pacientes que são operados pela segunda, terceira, às vezes, grandes reconstruções de aorta ascendente e praticamente não são utilizados. A plastia é também hoje utilizada. O problema da plastia é a endocardite na fase aguda e da válvula comprometida. A plastia na válvula aórtica, na fase aguda, ela é de péssimo resultado. Às vezes, é muito difícil vir um paciente para a cirurgia na fase aguda com a perfuração de uma cúspide e que a gente não encontre infecção adjacente. Então, a recuperação dessa válvula é muito difícil. Na válvula mitral, também na fase aguda, não é fácil de a gente fazer uma plastia e ficar seguro de que uma reinfecção não possa ter risco. Na maioria das vezes, a gente usa material não autógeno. Isso, numa situação de endocardite ativa, é difícil. E as próteses acabam sendo, tanto as biológicas como mitrais, as mais utilizadas. Os grupos que propõem a plastia são grupos que também fazem muita reconstrução valvar na cirurgia eletiva, mas dependendo da válvula comprometida, nem os grupos que têm experiência fazem. Então fica apenas para o reparo na válvula mitral, dependendo da atividade da doença. Doença ativa é difícil de se fazer uma plastia e lesões que exigem reconstruções complexas com plastia, com também utilização de material não autólogo, é um problema. Em pacientes idosos, eu não vejo muita razão para um grande investimento na plastia pós-endocardite, porque as próteses têm nos dado bom resultado. Nos pacientes mais jovens, talvez um investimento mais adequado possa ser útil nesse grupo de pacientes. A escolha da prótese. Muitas vezes, prótese mecânica, prótese biológica. Não muda nada. A escolha da prótese não altera a evolução da endocardite. Existia uma ideia de que próteses biológicas, talvez porque o material era tratado com glutaraldeído, teria menor chance de infecção. Isso não está comprovado. A infecção na biológica ela também tem a possibilidade de começar no anel, e a prótese mecânica também tem um excelente resultado. Então, isso aí nós caímos na escolha da prótese como se fôssemos fazer a cirurgia eletiva. Os homoenxertos, eles têm uma performance inclusive pior a longo prazo do que as próteses biológicas de pericárdio bovino. Então, hoje, em 20 anos, é bem melhor a utilização de prótese biológica do que um homoenxerto. Razão ainda mais para reforçar essa indicação. Qual é a chance de reinfecção? Qual é a chance de sangramento? Qual é a chance de embolização, dependendo da válvula? Praticamente também não tem muito estudo randomizado, existem 2 estudos só randomizados avaliando essa situação da década de 70. Então, as próteses utilizadas em 70 hoje não se utilizam mais e esses estudos não têm muito valor. Mas parece que, em virtude da melhora da qualidade técnica, tanto das metálicas como das biológicas, a escolha depende aquela que a gente indica na cirurgia eletiva, a tendência nos pacientes mais idosos pela prótese biológica e a tendência pelas próteses mecânicas nos mais jovens. Pacientes jovens que têm desejo de gravidez, contraindicação para anticoagulação,
é evidente, e o desejo do paciente hoje em dia tem impacto, os pacientes estão mais esclarecidos, os pacientes sabem mais a qualidade de vida que querem enfrentar, e tem muitos jovens optando por próteses biológicas, principalmente de bom nível cultural. Alguns trabalhos estão tentando identificar aquilo que a Andréa colocou, de qual é o paciente que nós devemos operar precocemente. Qual é o paciente que, apesar do risco, tem que vir para a cirurgia, porque se ele não for operado, ele vai para 75%. E isso não é fácil. Aqui, esse grupo espanhol, do Ramon e Cajal, 89 cirurgias de urgência tentaram identificar. A maioria dos pacientes veio para a cirurgia por insuficiência cardíaca, 1/3 por infecção, e vocês observem a mortalidade. Isso é 2001, 2005, uma mortalidade bastante elevada, e a insuficiência cardíaca, que tinha sido a razão da indicação da cirurgia, não se manifestou na análise multivariada como fator de risco. Por quê? Porque a gente sabe que corrigindo o fator mecânico com a válvula, na imensa maioria das vezes isso está solucionado. Os pacientes que vêm muito mal de insuficiência renal necessitando de hemodiálise são os pacientes que vão para o grupo. Agora, a dificuldade é de que esses pacientes foram operados ou no 2º dia, ou no 45º, ou no 90º dia do tratamento antibiótico. Então, olha, esse não é um bom modelo. Então, aqui o grupo da Bélgica tentou identificar, não, vamos ver os pacientes que nós operamos com menos de 7 dias e o que nós operamos com mais de 7 dias. É evidente que a mortalidade no grupo operado antes de 7 dias foi 4 vezes maior do que os pacientes operados após. E, de novo, a indicação principal de insuficiência cardíaca, infecção e embolia. E aqui saiu na multivariável o germe e o choque séptico. Aproximadamente 60% dos pacientes que vieram para a cirurgia em choque séptico foram ao óbito. E o que está para ver nesse caso é que, se a gente observar a sobrevida em 6 meses, o grande problema é no período perioperatório. Uma vez saindo do período perioperatório, as curvas praticamente são em paralelo. E aqui talvez um detalhe interessante para a gente observar com mais calma, e vocês vejam que os pacientes que tinham a doença com acometimento por estafilococcus são os pacientes mais graves, mas aqui o choque cardiogênico e a insuficiência cardíaca não foram fator de risco. O que foi fator de risco na univariável é que esses pacientes aqui tiveram tempo de circulação mais prolongado, tempo de UTI mais prolongado e tempo de isquemia mais prolongado. E esses pacientes talvez sejam o grupo, junto com os enterococos, de que a gente tem que prestar mais atenção para tentar sair um pouco dessa alta mortalidade. Eu tenho a firme convicção de que realmente a mortalidade está diminuindo, é uma doença grave, morbidade elevada. Mas talvez o que, sem dúvida nenhuma também, a gente tem trabalhado assim, o que tem contribuído também para melhor, além dos métodos diagnósticos, como o ecocardiograma, é realmente a conduta multidisciplinar frente a esse tipo de doente. Nós temos, nos últimos anos, para não dizer, não muitos anos, mas nos últimos 3, 4 anos, quem tem ajudado muito o grupo, eu acho que é o infectologista ou a comissão de infecção. Tanto aqui no Hospital de Clínicas, que é muito boa, e também fora, quando o infectologista ou o colega da comissão de infecção, ele é envolvido, eu acho que ele ajuda bastante. Então, eu acho que não ter assim, nenhum prurido desde o início do diagnóstico de envolver todas as pessoas nos casos. Era isso, muito obrigado e desculpa o atraso. Parabéns, Orlando, parabéns, Andréia, maravilhosa apresentação. Eu não sei se com, talvez, 2 perguntas, talvez, alguém quer fazer alguma colocação? Eu acho que sim. 5 minutos de prorrogação. Muito boa atualização no tema que deve ser posto talvez no Tribunal de Justiça, porque é tudo julgamento, né? Vamos ter que botar os jurados aí para decidir.
duas perguntas para rápida resposta. Na vez que eu fui mais a fundo sobre anticoagulação, André, aprendi, introjetei a ideia de parar, mesmo com prótese metálica até, né, considerar maior o risco de manter a anticoagulação por séries de casos, né, de catástrofes cerebrais, do que mantê-la, certo? E a outra, bem objetiva para vocês dois, se a gente pode dar alta para um paciente com alguma vegetação, obviamente assintomático, controlado, 6 semanas de tratamento, subindo e descendo escada no andar, com alguma vegetação e de qual tamanho? Falando então da primeira pergunta sobre anticoagulação, realmente é um tema controverso, é bastante discutido nas diretrizes em relação à anticoagulação. Certamente ela está contraindicada quando se tem um evento neurológico, né, uma complicação neurológica é uma indicação para parar a anticoagulação. A gente não inicia a anticoagulação no paciente com endocardite e tem uma dúvida grande do quanto manter, né? A posição das diretrizes ela é mais em favor, atualmente, eu acho, de substituir, manter heparina tendo um baixo limiar para suspender na presença de qualquer complicação ou na iminência de o paciente precisar de tratamento cirúrgico, né? Os pacientes que têm alto risco para processo embólico e usavam anticoagulação por causa disso, a gente ainda tenta manter com heparina, tendo então esse baixo limiar para suspender. Só para, assim, o paciente que internou com diagnóstico de endocardite. Sim. Não, eu estou falando da anticoagulação. Sim, não, a anticoagulação eu acho que é importante também, o aspecto cirúrgico. O paciente que interna com endocardite e era usuário de prótese, vinha anticoagulado, eu acho que tem que ver qual é a prótese, posição aórtica ou mitral, ritmo sinusal irregular, fibrilação atrial. Paciente com prótese metálica, posição aórtica, ritmo sinusal, mais de 1 ano de uso, pode suspender a anticoagulação. E aí discute, quer dar heparina, não quer dar heparina. Não, mas tem risco, mas é baixo. Agora, paciente com fibrilação atrial, prótese mitral, suspender e não dá nada, eu acho temerário. Qual é a medicação a ser dada? Heparina, que aliás hoje está fora do mercado, foi retirado, estamos com dificuldade, com problema, por causa da heparina, e a Roche simplesmente tirou do mercado e a gente está aí com grandes porcarias no mercado, provavelmente para vir algum aumento do preço. Com relação à vegetação, também eu tenho muita tranquilidade. É vegetação pequena, é só conversar com o ecocardiografista. Não é séssil, não é móvel, é pequena e está localizada sem risco de aumento e o paciente está tratado, não tem problema nenhum, pode ficar lá. Queria parabenizar pela apresentação dos palestrantes, agradecer ao professor Orlando pelas palavras relacionadas ao infectologista, mas a minha pergunta é relacionada também à anticoagulação, porque a Andrea mostrou também que o percentual é alto de embolizações, né, de endocardite esquerda para o sistema nervoso central, mas grande parte dessas embolizações podem ser assintomáticas. E eu queria saber de você se existe, né, uma rotina de avaliação, ou obrigatoriamente avaliar o sistema nervoso central no pré-operatório, independente da complicação, ou quando se aventa a possibilidade de anticoagulação, se isso é uma rotina nossa aqui de se fazer a avaliação do sistema nervoso central, mesmo o paciente sem sintoma nenhum. Quanto a complicações assintomáticas do sistema nervoso central, elas não são infrequentes. Eu acho que os poucos estudos que eu cheguei a revisar em relação a isso, a presença dessas complicações não parece ter impacto prognóstico, né? A presença dessas complicações quando assintomáticas, bem diferente de quando você tem um AVC clinicamente detectado.
Então, eu não sei, eu não vejo uma indicação para a gente fazer de rotina avaliação com imagem em todo paciente com endocardite para detectar essas alterações assintomáticas. Até não sei o que o Orlando pensa a respeito. Não tem indicação, não tem que fazer investigação. Com relação à anticoagulação, de novo, quando se fala na anticoagulação na endocardite, não é para profilaxia, evidentemente, eu acho que, para deixar bem claro, para profilaxia da embolização. A anticoagulação no paciente que não é portador de prótese, que necessitava da anticoagulação, é por a indicação de embolias, inclusive pulmonar, aquele paciente que teria indicação de uso de heparina profilática, né? Senão não tem porquê. Eu só falo isso porque tem um artigo recente do Clinical Infectious Disease com 60% de embolização do sistema nervoso central, que é basicamente o dado que a Andrea colocou, mas metade dessas embolizações foram assintomáticas, eles sistematizaram os pacientes. Então, não teria por que realizar a tomografia, que talvez o benefício, a embolização assintomática não seja um fator de morbidade no pós-operatório ou pós-anticoagulação. Não vai implicar necessariamente mudança de conduta, né, nesse paciente. Eu só queria fazer um comentário em relação ao papel da ecocardiografia no manejo da endocardite, e eu acho que fazer ecos seriados é um aspecto importante do manejo quando a gente já tem o diagnóstico e também quando a gente tem uma suspeita clínica, uma probabilidade pré-clínica alta, repetir o eco, eu acho que pode ser um aspecto bem importante. Mas o que a gente tem visto também, acho que só para não cair no extremo, é a superutilização do eco em situações onde a probabilidade pré-clínica é muito baixa. Não? Então chega o paciente com 12 horas de febre na emergência e faz o ecocardiograma porque já se pensa em endocardite e a gente acaba sobrecarregado, fazendo exames com uma probabilidade pré-teste muito baixa e não consegue dar atenção para aqueles casos que realmente precisam. Então a gente também tem que ser cuidadoso para não superutilizar o método em situações menos apropriadas. E eu queria fazer só então uma última pergunta em relação à profilaxia da endocardite, que parece que teve uma mudança radical de diretrizes de indicação de profilaxia, que agora se indica só em situações muito específicas, né? Cardiopatia congênita, prótese valvar, mecânica e episódios prévios de endocardite. Qual é a percepção de vocês em relação a essas novas indicações? Assim, a gente parou de indicar para prolapso, para valvulopatias habituais, né? Ou é o que as diretrizes estão preconizando? Será que é uma conduta adequada ou a gente deve seguir as diretrizes antigas? Orlando disse que isso é pergunta para clínico. Então, eu acho que a percepção que se tinha já anteriormente a essa reformulação das diretrizes, se a gente fosse revisar realmente a incidência de bacteremia, né, relacionada a procedimentos comuns, mesmo relacionada a escovar os dentes, né, e a associação dessas bacteremias com os episódios de endocardite, se a gente fosse revisar mais a fundo, realmente parecia ter um lago muito grande, assim, falta de informação e de associação clara desses episódios e do papel da profilaxia. Eu acho que essas novas diretrizes, elas vêm reforçar isso e tentar adequar um pouco mais, focando no paciente de alto risco, né? No paciente de mais alto risco, que pode se beneficiar mais dessas intervenções. Eu acho que talvez essa seja a ideia, né? De focar nesse paciente e tentar melhorar, mesmo na falta, porque mesmo para esses pacientes, a maioria das situações, a gente não tem uma evidência clara de que vai estar mudando a incidência da endocardite, porque episódios de bacteremia vão acontecer na presença de lesão mecânica, que é o fator mais importante. O paciente pode desenvolver a vegetação e a gente nem sempre vai ter como evitar esse desenvolvimento. São os guidelines do ano passado, né? Isso é realmente assim, interessante. Eu tenho a nítida sensação, tem um bom estudo epidemiológico na França, lá, a doutora Marília, que pegou praticamente 1/4 da França, desde 91, cuidando de endocardite, né? E eles estão com a mesma prevalência, esses 3,6.
mas o perfil dos pacientes é outro. Então, a mortalidade melhorou. A endocardite é a mesma, mas os doentes não são os mesmos, os germes não são os mesmos. E isso, em parte, é atribuído ao grande conhecimento e à melhora da profilaxia que teve nessas duas. Eles que estão dizendo isso. Não é? Então, realmente, a sensação que se tem é de que nós estamos operando o paciente com endocardite pós-colonoscopia, pós-manipulação de trato digestivo, pós-manipulação de trato genitourinário, pacientes mais idosos, né? Então, aqueles pacientes que realmente se beneficiavam com a profilaxia, talvez vão ser perdidos. Assim, eu achei um pouco agressivo, mas é uma opinião de um cirurgião aí, né? Eu achei violento a mudança. Eu só gostaria de colocar a questão das infecções hospitalares, que nós temos, exatamente, infecções adquiridas no hospital. Nós temos taxas de infecção por catéter e por catéter urinário também, e isso é hemodiálise, e nós temos umas taxas ainda que têm uma margem boa para serem melhoradas. Nós temos trabalhado bastante, as taxas de pneumonia de ventilação mecânica caíram muito com um cuidado assim, extremamente, diria, radical de prevenção de infecção, e nós elegemos, junto com a CCIH, para o ano de 2008, o ano do catéter urinário, que os nossos pacientes têm ficado mais tempo do que o necessário com sonda vesical. A gente sabe disso, muitos pacientes estão sondados hoje sem necessidade, já poderiam tirar, poderíamos usar um pouco mais o cateterismo intermitente, várias alternativas. Nós temos que baixar nossas taxas de infecção urinária por catéter. Acho que isso é interessante para nós aqui, cuidarmos daqui para frente no hospital. Esse ano é o ano que nós temos que combater a infecção urinária. O catéter já está diminuindo, a pneumonia está diminuindo, mas as sondas ainda estão ficando mais tempo do que necessário. Só para colaborar no cartel, embora não seja sócio de nenhum laboratório, eu acho que num dos guidelines, né, a recomendação para o eco é febre, bacteremia e lesão morfológica endovascular. Então não tem justificativa. Eu, quando falei no eco, no paciente com doença estabelecida, né? Muito bem. Eu mais uma vez quero agradecer a André e Orlando, foram apresentações maravilhosas, nos ajudaram muito. Muito obrigado.